Boa noite, eu sou Priscila Koller do PK Cursos Universalistas e nós estamos aqui continuando o nosso 6º encontro de autoconhecimento, fazendo reflexões sobre um dos vídeos, uma das aulas, aliás, do Robson Pinheiro sobre autodefesa psíquica e também sobre algumas partes do livro Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Já estamos no nosso 6º encontro e hoje trouxemos algumas reflexões a mais, cuja tônica vai ser focada mais naquilo que nós precisamos tomar de atitudes na nossa vida para que as coisas passem a ser diferentes, passem a ser melhores, para que a nossa vida possa transcorrer de uma forma mais leve e mais produtiva, tá? Então, continuando aqui com a nossa reflexão da quinta anterior, rompa com a pobreza intelectual, rompa com o eu não mereço. Então, nós precisamos romper com esses conceitos que fazem parte da nossa vida, tá? E que entraram na nossa vida por diversas fontes. Como, por exemplo, as nossas crenças religiosas, tudo aquilo que a gente acredita que seja verdade, que contaram pra gente que é verdade. Aquilo que a gente acha que é o certo, então aquelas nossas crenças limitantes, a gente não acredita que outras coisas possam fazer parte da nossa realidade, porque simplesmente a gente tem um mapa de mundo bem limitado mesmo, né? Nós não abrimos a nossa consciência para nada, além daquilo que ensinaram para gente. Então esse eu não mereço, ele pode vir por muitas fontes, tá? E ele pode estar mesmo situado até em vidas passadas, bem já há muito tempo, né, pregressas, e que vem se arrastando, e hoje em dia provavelmente nós estamos tendo as mesmas atitudes. Então hoje chegou nesse momento, né, a nossa oportunidade de mudar isso, de mudar essa realidade, né? Eu não mereço por quê? Sim, podemos ter aquelas ideias que nos são passadas de que nós somos devedores, né? Tudo bem, nós podemos ter feito muitas coisas erradas lá atrás. Podemos ser realmente devedores. Mas, se nós viermos hoje, nesta vida, como se fôssemos uma fita nova, aquela fita cassete antiga, né? Que vinha virgem, tá? Então, para essa vida, nós estamos como aquela fita antiga que é nova, não tem nada gravado nela, né? Viemos limpinhos para começarmos uma nova trajetória. Então, hoje, nessa vida atual, eu mereço? O que eu vejo na minha vida que pode justificar esse eu não mereço? O que existe na minha vida que justifica isso? Eu consigo encontrar isso? Por que eu sinto que eu não posso ter as coisas, que eu não posso ser próspero de diversas formas, que eu não posso ter grandes oportunidades na minha vida? Por que eu sinto isso? Então, nós precisamos parar para refletir sobre essas questões que nos levam a trazer esse tipo de energia para dentro de nós. E essa energia do eu não mereço, tá? Ela está inserida, inclusive, nas religiões. Muitas delas trazem isso, esse eu não mereço, embutido, né? Então, nós sabemos que nós fomos muito devedores no passado, então hoje, por isso as coisas acontecem. Então, existe aquela noção do karma, né? O karma visto de uma forma negativa, como se karma fosse coisa ruim. E, na verdade, karma é simplesmente a consequência de algo. Algo acontece
e existe uma consequência. Então, eu respiro, consequência, eu vivo. Eu paro de respirar, consequência, eu morro. É um karma. Respirar traz karma, não é verdade? Tudo que eu faço na minha vida, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, as minhas emoções, elas vão trazer uma consequência que pode ser legal, boa, produtiva e que pode não ser tão produtiva assim, não tão legal desse jeito. Então, nós vamos dizer que existe uma pobreza nossa intelectual. Não se trata só dessa pobreza em conhecimentos, não é só disso que a gente está falando, tá? É essa pobreza de abertura da nossa mente para tudo que existe que nós nem conhecemos, para esse querer nosso interno que nos abre para a vida de uma forma mais plena. E quando eu digo para mim que eu não mereço, eu estou me fechando, eu estou vivendo nessa pobreza intelectual mesmo, tá? De conhecimentos de tudo que existe. Eu fico fechado na minha caixinha, que eu considero ser o local mais seguro para mim. E fico ali. Muitas vezes nada me acontece de tão grave, porém a minha vida fica pequena, fica limitada. Então nós precisamos romper com isso e ir para a vida, abraçar a vida com toda a nossa força, né? Com os nossos chakras trabalhando na sua melhor forma, da melhor forma que eles podem. Todos eles trabalhando sincronizados naquela mesma energia, a energia de quem gosta da vida, de quem ama a vida. Quem é devedor, quem não merece, está preso para a vida. Então, isso é muito importante que a gente faça, né, esse trabalho conosco mesmo. Lembre-se, você está se esforçando, está trabalhando, está sendo digno ou digna, ético ou ética, merece estar, em alguns casos, melhor, muito melhor do que você está. Como você se vê nessa frase? Você se vê nessa situação? Então, nós precisamos esquecer das vidas passadas e passar a viver esta vida. O que nós fizemos nesta vida até agora? Se o não merecer, ele está situado nessa vida de alguma forma? Eu fiz algo nessa vida que eu me encontro que possa trazer essa sensação de não merecer? De não merecer ser feliz, por exemplo? Que situações eu produzi nesta vida que me trouxeram essa consequência de não poder ser feliz, de não poder ser próspero? Então, isso eu preciso analisar na minha vida. Agora, se eu estou me esforçando, se tudo está sendo feito, por que eu não mereço? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim. Eu preciso encontrar um motivo adequado na minha vida que mostre por que eu não mereço, já que eu estou nessa vida fazendo o meu melhor. E mesmo que eu tenha tido deslizes nessa vida, horas, qual o problema? O que adianta ficar chorando pelos cantos, lamentando os erros cometidos? De que adianta? O que isso pode favorecer na nossa vida? Onde isso pode nos ajudar? Então, nós temos que realmente começar a nos amar mais, a ser mais tolerantes com a gente, a nos perdoar e a realmente ir adiante, assumindo as consequências dos nossos atos de forma inteligente. Não adianta ficar com culpa, se sentindo culpado de tudo.
Isso não resolve algo que a gente tenha feito e que a gente considere que não foi ético, que não foi bom, que não foi legal. E errar, todos nós erramos. É para isso que nós estamos aqui vivendo na Terra, para que a gente possa ter os aprendizados necessários para a nossa vida. Dá para ir? Gravar. Enquanto não rompermos com a pobreza cultural e religiosa em que fomos inseridos, a felicidade verdadeira estará cada vez mais distante. Então, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos foi dito, tudo aquilo que nos ensinaram. E isso é muito fácil? Não, claro que não é. Existem informações que nos foram ensinadas no passar dos tempos, que estão dentro da gente, no nosso subconsciente, e que nós nem sabemos que estão lá, nem conhecemos essas emoções. E como a gente vai fazer? Então, fazendo o nosso trabalho do autoconhecimento. Não existe outra forma, né? Para que a gente possa romper com essa pobreza cultural e religiosa em que fomos inseridos, nós precisamos olhar para dentro de nós. O que é essa pobreza cultural? É tudo aquilo que eu acredito ser real, ser verdade. As minhas crenças, muitas delas, ou vou dizer uma grande maioria delas, crenças limitantes. Eu acredito em algo e eu não me abro para ver que existem outras possibilidades. No universo existem inúmeras, infinitas possibilidades. Então, como eu posso admitir hoje que eu fique olhando para um foco, um único foco, e não mude esse estado de coisas? Evite mudar esse estado de coisas. A religião, eu já digo desde o primeiro encontro que nós tivemos aqui. A religião, ela foi uma grande influenciadora das nossas consciências. Ela vem influenciando há muitos séculos as nossas consciências. Vem formando esse inconsciente coletivo do qual nós fazemos parte. Nós estamos inseridos. Então, nós vamos precisar quebrar alguns paradigmas que hoje fazem sentido na nossa vida. Mas até que ponto isso faz sentido na nossa vida? Até quando nós não vamos abrir os nossos olhos, né, para tudo que existe e que a gente nem imagina? Então, eu preciso romper com essa pobreza cultural de tudo aquilo que eu acredito ser real, que eu acredito que eu sei, as minhas verdades. Existem verdades? Sim, existem verdades. Só que existem inúmeros pontos de vista. Então, qual é a verdade real? Quem pode dizer que sabe a verdade? Nós precisamos romper com esses entraves que fazem com que a nossa consciência fique limitada, como se estivesse dentro de uma caixa fechada. E a gente precisa começar a abrir para as outras realidades que existem. Porque eu vou ficar presa às verdades que foram trazidas por um movimento religioso, e eu fico presa àquelas realidades. Eu não me abro para outras realidades, outros pontos de vistas. A espiritualidade fica limitada para mim, porque eu não me abro para a diversidade que existe na espiritualidade, que é muita. Então, quando eu começo a romper com essa minha pobreza, essa minha limitação de vida, tudo começa a se abrir
naturalmente, sem que eu tenha que sofrer tanto. A gente sofre muito mais permanecendo limitados. Porque o ser vivo, a consciência, esse ser de luz, de sabedoria que existe em nós, que é o nosso espírito imortal, ele não está aqui para ficar parado. Ele está para evoluir infinitamente. Evoluir sempre, crescer. E crescer significa conhecer a diversidade, sentir, experienciar, dar chance para que a vida nos traga novos conhecimentos, novos aprendizados, permitir que esses milagres aconteçam na nossa vida. Tudo isso é permitir. Permitir. Limpe urgentemente o porão da sua mente. Faça uma faxina mental e emocional. Vamos limpar esse porão mental que tem tanta coisa guardada, empoeirada, que a gente nem sabe. Esse monte de teia de aranha que existe. Tudo que está aqui dentro e que a gente fica carregando, sabe? Como se fosse um grande peso na nossa vida. E esse peso a gente vai carregando e se acostuma com ele. Começa a virar uma zona de conforto, né? Só que, como tudo na vida, precisa ser renovado, reenergizado. A gente precisa dar nova vida a tudo que acontece na nossa vida mesmo, né? A nossa vida é um fluxo constante que nunca fica parado. Energia nunca fica parada. Os nossos chakras nunca ficam parados. Quando eles param, quando eles ficam mais lentos, é sinal de doença. Eles começam a apresentar, né, as doenças do corpo físico. Então, na nossa vida, nada pode estar parado. E a natureza é muito sábia. Quando nós temos aquelas questões emocionais que precisam ser vistas, as nossas sombras, queiramos ou não, essas sombras virão à tona nos momentos certos. Nós estamos sempre nos iludindo quando a gente acha que ficar numa zona de conforto realmente vai ser indefinido. E a gente vai ficar ali. Não. A vida é um constante renovar. É um palco de aprendizado que nunca para. Então nós precisamos entrar nesse palco da vida e escrever a nossa história. Diferentemente de um palco de teatro, nós não vamos representar. Nós vamos ser, viver as experiências de verdade, abrir a nossa mente para o que vem de novo. E para que venha o novo, é preciso limpar o nosso porão mental daquilo que já é velho, que não serve mais, para que o novo possa entrar. Então é preciso que haja destruição. Como diz aí na cosmogonia hindu, né, que traz o Shiva que nos traz a limpeza de tudo aquilo que não serve mais, a renovação. Como diz aí no Espiritismo, né, a lei da destruição, é preciso que haja a destruição para que venha o novo. Então, em muitos segmentos filosóficos e religiosos, nós podemos ouvir essa verdade, essa realidade, né? E começar essa faxina. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós somos responsáveis pela nossa casa mental, mas ninguém é responsável por ela. Enquanto nós não erguermos as nossas mangas e começarmos a trabalhar para essa finalidade, ninguém vai fazer isso por nós. E o nosso ser
ele vai pedir isso. Vai ter momentos em que o nosso ser, a nossa centelha de vida, a nossa consciência vai exigir isso. E nós não vamos ter para onde correr. Ninguém vai fazer isso por nós. Por isso que esse trabalho é único, única e exclusivamente nosso. Primeiro lixo mental que deve ser retirado. Faça uma lista de pessoas ou situações que não precisam mais fazer parte da sua vida. Dê um basta para tudo isso. Acabe com isso de uma vez por todas. Decida. A decisão deve ser sua. Você precisa ser impelido, movido a mudar a sua vida. E um dos primeiros passos é ver quais são as pessoas que não fazem mais parte da sua vida, que não devem mais fazer parte dela. Aí você vai entrar numa crise existencial, porque nas religiões, em geral, você aprendeu que precisa ser muito bom. Você tem que ser bom, né? Você não pode se afastar de ninguém, porque você tem que ter tolerância, amor incondicional. Tudo bem. Então, fique com essas pessoas. E quando você estiver lá, no fundo do poço, destruído por muitas delas, você não vai aguentar. E aí tudo vai estourar. E não vai ter como. O seu ser vai exigir que você faça alguma coisa. Nós temos que ter caridade. Temos. Temos que perdoar, sim, temos. Mas nós não temos que passar a mão na cabeça de pessoas que prejudicam as outras. Sendo que essas outras muitas vezes somos nós. Nós temos que romper com isso. Porque senão o que vai acontecer é que a nossa vida ela vai ser muito prejudicada, muitas vezes destruída. Vai ficar em cacos, porque nós não cuidamos dela. Porque nós decidimos ser tão bonzinhos, né? Que não observamos que isso só está nos prejudicando. E a gente tem que perguntar também, por que eu tenho que ser bom? Essa é uma gravação que eu estou fazendo porque esse encontro, na verdade, ele foi gravado, mas houve algum problema na internet, talvez a baixa conexão, e não consegui gravar, não deu certo a gravação. Mas as pessoas que participaram foram bem proativas durante todo esse encontro. E uma delas me disse assim: olha, a sociedade parece exigir isso. E a gente é como se a gente sentisse que precisasse fazer isso, porque senão o que os outros vão pensar? Achei super incrível essa colocação, porque é verdade, é real. A gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Se nós estamos dentro de um movimento religioso, né? Vamos pensar dentro de um centro espírita. O que os nossos companheiros lá vão pensar da gente se a gente começar a se afastar de certas pessoas? Se a gente tomar certas atitudes? Se a gente impor limites? Como nós vamos ser vistos? Então, isso tem a ver com o outro, a sociedade, ou isso tem a ver comigo? Que sinto que eu preciso mostrar para os outros que eu sou boa, que eu sou caridosa, que eu sou, né, isso, que eu sou aquilo, que eu suporto, que eu compreendo e etc. Na verdade, o problema está comigo. Eu ainda preciso mostrar
algo que eu não sou. Eu preciso aceitar a minha sombra. Qual é essa sombra que está gritando para ser ouvida? Ora, alguém está me chicoteando e eu não aceito isso. Eu não tolero. Eu não tolero, eu não aceito, eu não quero. Eu tenho que assumir isso. Quando eu assumir isso e agir de acordo com o que eu realmente sou, aí sim eu estou agindo de acordo com a minha consciência real. E aí eu me sinto leve, tranquilo. Mas todos os nossos atos, como eu sempre digo, tudo aquilo que a gente faz gera uma consequência. E o se bancar também é um ato de auto-amor. Eu estou me validando quando eu realmente me coloco para realmente dar conta daquilo que eu fiz, sabe? Eu me banco. Quando eu me banco, eu estou dizendo para mim mesma, estamos juntos. Como se, poxa, a gente vai conseguir. Tudo bem, vai ser difícil, vai. Tudo bem, não vão me aceitar, ok. Não vou ser tão aceita assim, tão idolatrada, né? As pessoas não vão me achar o máximo, como, puxa, as pessoas me achavam o máximo, né? Eu era um anjo de candura agora, não sou mais tão, eu sou igual a todo mundo. Então a gente precisa descobrir o que a gente quer da vida. Se a gente quer ser o anjo de candura, aquele ser ascensionado, elevado, que todo mundo olha, nossa, mas quanta bondade. E todo mundo respeita, né? Respeita, entre aspas. Ou se eu vou ser só eu, mais nada. Nada de anjo, nada disso. Só eu. Euzinha. Euzinho. Aí sim, eu não tenho mais que, sabe, dar tanta satisfação para a sociedade. Eu estou fazendo o meu melhor, estou nesse grupo religioso, né? Onde a gente faz as nossas caridades. Eu estou para fazer o meu melhor. Mas eu não preciso ser perfeito nem perfeita. Eu não preciso que todos me olhem e me achem incrível. Ou que eu saiba tantas coisas, eu sou, nossa, dona de um conhecimento muito grande. Eu estudei tantas coisas, ninguém pode saber que eu não sei tão bem isso ou aquilo. Quando a gente ainda se preocupa com tudo isso, nós ainda estamos amarrados a conceitos que nos foram ensinados nessa sociedade mesmo, ao que a gente tem que ser, né? Ao que a gente tem, aliás, não o que a gente é, né? O que a gente tem. Então, eu tenho muitos conhecimentos, eu tenho muitos cursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho muita bondade. Tudo isso faz com que nós sejamos escravos de muitas coisas, de muitas situações que não fazem parte da nossa vida, tá? Então, quando eu digo aqui, o primeiro lixo mental que precisa ser retirado é uma lista de pessoas que não fazem mais parte, que não podem mais estar na minha vida porque elas não têm sintonia com o que o meu espírito quer. Ou então situações. Que situações eu tenho na minha vida que estão me empacando e me impedindo de ser realmente feliz? Então, pessoas e situações que travam o meu progresso. Poxa, se essas pessoas ou se essas situações estão fazendo parte da minha vida, estão travando o meu progresso, por que eu preciso disso? Para quê? Para quê? Para ser boa? Para ser bom? Para poder ventilar para o mundo como eu sou elevado, elevada?
Será que lá no fundo eu estou feliz mesmo? Tudo bem. Se você faz isso, isso não te incomoda, você fica com essas pessoas, mas elas não travam o seu progresso. Tá, então elas não estão prejudicando a sua vida, porque o seu progresso está indo de vento em polpa, independente do que elas façam. Então isso é prova que você já é o que você realmente é. Pelo menos com o que você sabe de você, você já consegue seguir em frente apesar de tudo isso que está à sua volta. Mas existem aquelas pessoas e aquelas situações que a gente não lida bem. E aí a gente precisa se questionar qual é o motivo delas estarem na nossa vida. Pessoas que te vampirizam, que tiram as suas energias de você de diversas formas, falando coisas para você, descarregando problemas delas mesmas em cima de você, descarregando como elas são pobres, coitadas, vítimas da vida, de tudo. E elas começam a descarregar, falando mal de outras pessoas, chega perto de você e a conversa é sobre terceiros, falando de um terceiro. Não precisa nem ser mal, mas falando. Você tem que avaliar as situações. Será que isso tira a sua energia? Como você se sente estando com essas pessoas? Você se irrita com elas quando você está lá? Então a gente, quando está com uma pessoa e começa a se irritar com aquela proximidade, é porque tem alguma coisa que não está legal. A gente precisa ter auto-amor e ver o que é isso que tem ali, que está acontecendo e que está trazendo essa sensação ruim dentro da gente. Esse incômodo. Por que às vezes a gente sai se sentindo mal, se sentindo fraco, sem energia? Precisamos avaliar isso. Pessoas que te jogam para baixo, que não ligam, elas vêm e falam as verdades delas. Quem tem as verdades? Não é verdade? Quem tem as verdades? Se, na verdade, tudo que nós temos são pontos de vista diferentes. Eu tenho os meus pontos de vista que podem se sintonizar com o ponto de vista de muitas pessoas. Outras pessoas podem não se sintonizar com o meu ponto de vista. E isso acontece o tempo todo, não é verdade? Então, se uma pessoa vem e me põe para baixo e eu permito isso, ela consegue fazer isso, existe algo dentro de mim que precisa ser verificado. Ela não pode ter esse poder sobre mim. Então, eu preciso verificar o que está acontecendo dentro de mim que está fazendo com que eu me sinta lá embaixo quando tal pessoa diz coisas. E existem muitas pessoas que percebem quando elas estão jogando outra pessoa para baixo, elas percebem. Porque quando a outra pessoa vai lá para baixo, é aquele momento que ela vampiriza energia. Ela sente, ela quer isso. Pôs a pessoa para baixo. Vai vampirizando energia. Aí ela percebe que é esse padrão. Aí toda hora ela vai lá e tchum, faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa de novo. E ela sente que ela consegue, até de forma inconsciente muitas vezes, aquilo que ela quer. Muitas vezes é de forma consciente. Ela sente um prazer especial em colocar o outro para baixo. Então, você precisa desse tipo de pessoa na sua vida para quê? Será que essa pessoa não está aí só para você ver isso? Que você deixa situações e pessoas fazerem o que querem na sua vida? Não é você que está no controle. Quem está no controle, o seu volante da sua vida é outra pessoa, não é você?
No mínimo, é preciso colocar limites, no mínimo. Vamos ver o próximo. Pessoas que te humilham. Pessoas que roubam seus sonhos. Pessoas que roubam sua paz. Tem gente que transforma sua vida num verdadeiro inferno. Que fazem a bagunça na sua vida. Às vezes um amigo. Ele muitas vezes pode ser aquele amigo, entre aspas, colega, né? Que ele começa a entrar na sua vida e aos poucos ele vai se engendrando ali, ele vai agindo de uma forma que ele invade o seu território. Ele invade a sua intimidade, os seus limites, a sua vida e faz a bagunça lá. Então, para que precisa dessas pessoas? Para quê? Para ser bom? Mas você é bom mesmo? Será? Nós somos tão bons assim? E nós precisamos ser santificados hoje, já que nós estamos aqui para aprender? É muito pior nós causarmos o mal. Muitas vezes a gente mantém certas pessoas na nossa vida porque a gente quer ser tolerante e mostrar para a sociedade que a gente é algo que a gente não é, né? Aí a gente fica lançando pensamentos fortes, densos para essas pessoas que a gente está tolerando, entre aspas, né? E fica lançando pensamentos ruins, desejando mal, nos envenenando, porque a primeira pessoa que é envenenada quando a gente pensa coisas densas somos nós. E se o outro é denso, ele também acaba recebendo essa carga negativa. Então, será que nós também não estamos causando mal? E será que se a gente fica passando a mão na cabeça dessas pessoas tóxicas, nós não estamos fortalecendo essa atitude delas de que sim, isso dá certo mesmo, agir dessa forma essas pessoas conseguem mesmo, elas continuam agindo e fazendo isso com outras pessoas. E se essas pessoas que estão sendo atingidas, né, começarem a colocar limites, começarem a tirar essas pessoas, essas outras, né, da vida, será que então esses vampirizadores, muitas vezes, será que eles não vão começar a, de repente, a refletir sobre algo? E também outra pergunta que não pode calar, né? E se a gente for uma dessas pessoas aí, ó? E se a gente estiver humilhando alguém? E se a gente estiver roubando o sonho de alguém? Roubando a paz de alguém? E se formos nós? E a gente nem tá vendo? Nós precisamos ver se na nossa vida nós não estamos fazendo isso. Essas coisas que são de formas tão sutis. Às vezes a gente acha que está fazendo tão bem, mas na verdade a gente está fazendo é muito mal. É preciso que a gente analise tudo isso de forma clara, objetiva. Usar o nosso corpo mental de forma adequada, pensando realmente sobre essas coisas, refletindo sobre tudo isso, sobre o nosso papel no mundo, sobre o que a gente está fazendo e sobre o que as outras pessoas estão fazendo com a gente, sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, nos submetendo a situações que são danosas, são tóxicas, que não trazem o bem, que não trazem a felicidade. Que energia eu estou jogando nesse planeta quando eu me obrigo a ficar em situações tóxicas? O que eu estou colaborando com o mundo? São perguntas que precisam ser feitas para que a gente possa melhorar, ser pessoas melhores.
para que a gente possa gerar na gente atitudes diferentes. Pessoas que minimizam suas conquistas. Vai lá, você quer contar um plano que você tem para fazer na sua vida? Você conta esse plano e conforme você vai contando, você já vai perdendo energia, já vai sentindo, nossa, mas não é tão legal assim. Olha, isso não é tão legal assim. Porque o outro está jogando aquela energia de descaso, de desinteresse ou de desaprovação ou de incredulidade, né? Sobre o que você faz. Então, muitas coisas podem estar por trás dessas atitudes de alguém que minimiza suas conquistas, acha que o que você gosta ou que você está fazendo hoje não é uma grande coisa, é uma porcaria qualquer. Pessoas que te desestimulam ou que não acreditam em você. Para que você precisa disso? Pessoas que te desrespeitam. Então, existem muitas formas de desrespeito, que podem ser com palavras, com atitudes, agressões físicas, né? Verbais, atitudinais, uma série de coisas que podem acontecer e nos prejudicar. Agora eu vou fazer uma série de perguntas, tá? E se você puder pegar um papel, uma caneta e fazer as suas respostas de forma bem sincera, tá? Responda essas perguntas de forma real, sem se preocupar, porque afinal você não vai ter que mostrar para ninguém mesmo, você não vai ter que falar nada. Então, essas respostas são para você ver. Quando a gente escreve, a gente concretiza na nossa mente. É como se aquilo ficasse concretizado, sabe? Fosse para o concreto. E aí a gente começa a ver a situação muitas vezes com a nossa escrita ali. Pode ser uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas do que só ficar pensando ali, pôr no papel, sabe? Então, existem pessoas ou situações assim na sua vida? Existem? Passe aí, dê uma passadinha aí na sua memória, na sua vida, no que acontece no seu dia a dia. Veja se existem pessoas que agem dessa forma e que você se sente baqueado, né? Em alguns momentos. Existe também uma necessidade da gente observar que nós também podemos ser aquele tipo de pessoa, sabe? Que tudo que é dito a gente já se ofende, né? A pessoa vai lá com a maior delicadeza, com o maior cuidado, mesmo assim você não aceita. Existe algo que é feito, não foi nem feito para você e você já acha que é com você. Então, isso também é preciso observar, tá? Quando eu falo dessas situações que eu relatei agora há pouco, são pessoas incisivas, tá? Pessoas que chegam e jogam aquele balde de água fria na sua cabeça. Você vai lá, fala alguma coisa com a pessoa e ela tem aquela atitude, ou ela fala de você não de uma forma construtiva. Então, saber diferenciar as situações, tá? O melindre é uma outra questão, tá bom? Que precisa ser analisado também. Mas aqui a gente está vendo pessoas incisivas mesmo, ou situações tóxicas. Pessoas tóxicas, situações tóxicas, tá? Que você sente, nossa, você tenta lidar com aquilo fica na sua cabeça, né? Então, existem casos assim,
tá? De pessoas que fazem isso e que depois mais tarde você venha descobrir que essa pessoa mentiu de diversas formas, não foi real com você, até te caluniava, né? Você ficava naquela situação abusiva e não mudava. Então é disso que eu estou falando, tá bom? Próxima pergunta. Há quanto tempo você leva adiante relacionamentos ou modos de vida pobres? Faz quanto tempo que existe esse tipo de situação na sua vida, se existe, né? Então, é uma hora agora de analisar isso de uma forma bem realista, tá? Não é momento agora de ficar se escondendo e de você mesmo, né? Então, é escrever realmente o que você sente em relação a isso, que resposta você pode dar a essa questão. Como você se sente nesses relacionamentos ou situações. Então, se veja nessas situações, se veja nesses relacionamentos. Aqui a gente pode estar falando também de situações de vida, modos de vida, tá? Podemos estar aqui pensando, quando eu falo situações, podemos estar aqui pensando em empregos, tá? Relacionamentos abusivos em que a gente está já há muito tempo ou há algum tempo. Relacionamentos de amizade mesmo, que são tóxicos e que a gente não consegue, muitas vezes, se afastar. Não consegue, né? Por diversos motivos, tá? Para isso que a gente está fazendo essas reflexões. Então, como você se sente quando você pensa em você nesses relacionamentos agora? O que vem dentro de você? Você sente que nesses relacionamentos, você sai fortalecido? Você sai melhor? Ou então você sente que está perdendo tempo na sua vida? Se sente infeliz? Não se sente pleno? O que acontece? Como é isso para você? Já avaliou cada um destes relacionamentos ou situações? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar por que você fica com isso na sua vida, com essas pessoas? Por que você vive esse modo de vida? Para que ele serve para você? Já parou para pensar sobre isso? Então escreve aí. Escreve para você mesmo. Esse é um papo que você vai ter com você e com mais ninguém. Eles realmente são imprescindíveis para a sua vida? Esses relacionamentos, essas situações, você não pode viver sem isso? Responda com sinceridade. Você para você. Ao pensar em soltar esses relacionamentos ou situações tóxicas ou modo de vidas tóxicas, quando você pensa em sair disso, você sente que terá que sair da sua zona de conforto? Dá aquele, ai meu Deus, e agora? Mas eu estou tão tranquilo aqui? Será? Será que eu faço? E dá aquela sensação. Pense em sair desses relacionamentos ou situações que estão te incomodando. Pense aí. O que você sente? Escreve.
Há um preço a ser pago. Há? Você acha que há? Você está disposto ou disposta a pagar esse preço e a bancar as suas decisões tomadas em seu favor? Está disposto, está disposta a pagar? A se bancar mesmo? A enfrentar o que vier para fazer isso que o seu ser interior está pedindo? Aquele seu eu interior está gritando: faz, por favor, sai disso, sai disso. Mas você paga esse preço, você se banca. Ou isso ainda é um problema para você? Você tem medo? O que acontece? Você se sente impelido ou impelida a desistir dessas decisões? Acha o desafio impossível no momento? Aí você pensa em tomar essa decisão, nossa, decisão da sua vida. Aí você barra, você para, breca, porque você começa a ter aquela sensação de impossibilidade, de eu não consigo, eu acho que não vai dar, e aí você começa a se sentir impelido a não fazer, porque você vê, ai meu Deus, é muito desafio, eu acho melhor não, vai que não dá certo, é melhor agora não. E nesse momento, você pode também querer tomar uma decisão, já, nossa, eu quero fazer isso, mas nesse momento eu não posso fazer. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está empregado, mas esse emprego não é o seu emprego dos sonhos. Você já fica muito tempo nesse emprego e ele não te dá aquilo que você sonha na sua vida. Aliás, você até sofre ali dentro, nas situações em que você se encontra, que você tem que enfrentar todo dia. Aí chega lá no domingo e você já começa a sentir, sabe, aquela síndrome do fim do domingo? E aí já começa, ai meu Deus, a segunda-feira, e agora, tudo de novo. E começa a dar aquele negócio. Mas estamos em tempos de pandemia. Ok, nesse momento esse desafio parece impossível porque estou num momento de pandemia, então tenho que trabalhar online. Muitos estão tendo que ir nos seus trabalhos mesmo, mas é o que tem para hoje. E se abandonar um emprego hoje, pode ser que não arrume outro. E existem muitas questões envolvidas nessa decisão. Então, momentaneamente, existe um motivo. Mas e quando não existe motivo? Tudo bem, podemos nos esbarrar em vários motivos. Ok. Então eu não vou agora. Tá, mas e aí? Eu sento lá no meu mundinho seguro, na minha zona de conforto, e eu não vou em frente, não faço mais nada? Eu acho que essa é a questão, né? A gente pode ver que essa é a questão mais complicada mesmo, nossa. Quando a gente senta na nossa zona de conforto e não sai e justifica que é melhor assim, é melhor fazer isso do que ir atrás do que é o nosso ideal, daquilo que a gente ama. Então aí existe um problema, porque a gente não vai conseguir ficar muito tempo numa situação, numa vida que só traz infelicidade, que não é plena, não traz plenitude pra gente. Isso é como uma panela de pressão que uma hora ou outra vai explodir. E não vai ter jeito. O único jeito vai ser tomar a decisão.
Mas, já que não podemos no determinado momento, a gente começa a fazer por onde? A tomar atitudes que vão nos levar a esse novo objetivo de vida. E a gente não fica parado. Então, essa é a questão. O quanto a gente fica parado, o quanto a gente não toma decisões. Encontra justificativas para não limpar certas pessoas ou situações da sua vida agora? Você encontra justificativas? Mas as suas justificativas são reais? Ou elas atendem apenas aquele seu velho costume de ficar ali naquela zona de conforto? São justificativas, né, que fazem com que você fique protelando uma mudança? Ou são reais, como essa, por exemplo, que eu apresentei agora há pouco? Tempos de pandemia, nem tudo é possível. Muitas vezes a gente tem que esperar, mas aí a gente está tranquilo, porque essa espera é consciente. Nós não estamos nos violentando. Todas as vezes que a gente justifica para protelar, para fugir de uma decisão importante, para fugir de atitudes e de ações que vão resultar naquilo que é importante para a gente, nós estamos dizendo não para a gente mesmo. Não estamos sendo amigos de nós mesmos. Estamos sendo os algozes. E aí, quando a gente se sentir injustiçado, a gente tem que lembrar dessas nossas justificativas e de tudo isso que a gente fez para nos manter na nossa zona de conforto. Então, são coisas para a gente refletir sempre e muitas vezes. Quando você resolve ouvir suas justificativas, você se sente seguro? Então, tá lá. Vamos supor que você é uma esposa dependente de um marido, dando um exemplo. E você ficou muitos e muitos anos dependendo de um marido. E todas as vezes que você ia tomar a decisão, porque era um relacionamento abusivo, era um relacionamento tóxico, você parou ali, com medo. Aí começaram a vir as justificativas para você não fazer o que seria o certo para você, aquilo que o seu ser gritava para ser feito. Então você encontrou vários motivos. Não, você não consegue. Você não vai dar conta da sua vida. Você não vai conseguir se sustentar, você não vai conseguir levar a sua vida, você vai ficar em perigo. Você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Olha, essa situação é tão confortável, mas para se bancar, o que vai acontecer? Pode ser que você tenha privações, e aí? Então, olha quantas justificativas que inibem a ação. Aí você foi convencido por você mesmo a ficar. E aí você diz assim: ai, não vou tomar a decisão. Que alívio. Só que logo em seguida a coisa muda. Com bastante sinceridade agora, lá no fundo do seu ser, onde mora o seu espírito imortal, você se sente intimamente feliz deixando para depois? Quem está aí me ouvindo, eu não faço a mínima ideia. Então, só você vai saber qual é a situação, se existe essa situação, de que forma isso que está sendo pensado agora pode ajudar na sua vida. E se você já faz isso, você pode sentir, puxa, é verdade.
Aconteceu isso comigo, hoje eu estou desse outro jeito. Olha, sou um vitorioso, sou uma vitoriosa. Venci essa situação, venci aquela. São N situações que podem acontecer na nossa vida e que podem fazer com que a gente fique presos a situações, a pessoas. Às vezes, quando a gente se afasta de algumas pessoas, quando a gente decide, só o fato de decidir, parece que a energia já começa a se romper e essa pessoa naturalmente vai se afastando. Quando a gente vai ver, a gente não tem mais vontade de estar juntos. Parece que quebra aquela energia que ligava. E só o que ligava essa amizade, por exemplo, era essa energia, essa situação de dependência, né? Um vampirizando, o outro se vitimizando, um se achando, querendo ser o ascensionado, né? O anjo de candura, o outro se aproveitando das situações, enfim, uma série de coisas. Esses são apenas exemplos. Mas cada um pode pegar esse tipo de situação e adaptar a sua vida às suas situações. Mude a sua história a partir de agora, do jeito que está. Não tem como apagar o passado. O passado já foi. O que importa é agora. Se só agora você está vendo essas situações, se só agora você está sentindo esse desejo interno de mudar as coisas que você não acha mais justas na sua vida, se agora você está sentindo alto amor o suficiente para mudar o seu estado de vida, o seu estado de coisas, é agora o momento. Não importa. Tudo que você passou até agora foi necessário. Tudo foi necessário. E ninguém foi responsável por nada, a não ser você mesmo. Ninguém tem o poder na sua vida. Ninguém. A não ser que você entregue o volante da sua vida nas mãos de outra pessoa, ou de uma situação, ou de um estado de vida, sei lá, de um modo de vida. Nós damos o poder, que é nosso, o poder é nosso. Agora, tudo que a gente for fazer na nossa vida vai ter um preço a ser pago. Nós vamos ter que nos bancar. E isso é inegociável. Para que haja mudança, é necessário que haja atitude, que haja o arcar com as responsabilidades daquilo que é importante para a nossa vida. Não existe outra saída. Essa é a saída para a liberdade da codependência, da dependência, sabe? De não estar com as nossas vidas nas nossas mãos. A gente precisa pensar muito sobre tudo isso. Não somos devedores, apenas temos que arcar com as nossas responsabilidades e fazer melhor a partir de agora. Então, fizemos muitas coisas erradas, com certeza. Mas nós viemos com a possibilidade de não lembrar de nada do que nós fizemos em outras vidas. Viemos limpos, como eu disse aí alguns slides atrás. Não importa o que aconteceu no passado, hoje não precisamos nos preocupar. Todas as energias que nós geramos, tudo aquilo que nós criamos, pertence a nós. As coisas boas e as ruins. A gente não precisa se preocupar, elas vão vir. E nós vamos poder
arcar com as responsabilidades de forma inteligente, contando a nossa história de vida para outras pessoas, ajudando essas outras pessoas a enxergar, a se enxergar, a encontrar esse milagre que é se enxergar, que é se ver e que é se amar. Esse é o milagre da vida. E quando a gente descobre isso, aí sim, tudo se abre aos poucos. O conhecimento que a gente vai fazendo, os conhecimentos que a gente vai adquirindo na nossa vida, os conhecimentos intelectuais, experienciais, né? Tudo isso se abre à nossa frente de uma forma linda. E não tem mais volta, porque a gente só vai crescer. E nós precisamos pensar positivo, para que a gente possa realmente criar essa energia positiva na nossa vida. Ouvir mais o que o nosso ser espiritual que está aqui dentro diz. As nossas intuições internas. Essas são as atitudes que a gente pode ter na nossa vida, para que a gente possa caminhar de forma mais leve. Como eu disse no encontro, para o pessoal pegar a nossa mochila pesada e começar a tirar esses pesos que não precisam fazer parte da nossa vida. Colocar limites no que precisa de limites. E arcar com as consequências. Se a gente for pôr limites numa pessoa que invade o nosso espaço, ela não vai gostar. Arcar com essa consequência. Pode ser que ela vá embora, deixa ela ir. A escolha também é dela. E a gente precisa aprender a respeitar as escolhas das pessoas. E se fazer respeitar. Então é isso. Encerramos aqui. Peguem essas perguntas, guardem essas perguntas. De vez em quando respondam a elas. Sinceramente, fazendo uma reflexão interna, conversando com vocês mesmos. E eu espero que tenha sido proveitoso para todos que estejam ouvindo, que ajude de alguma forma, né? Que tudo isso que foi dito não foi algo apenas intelectualizado, foi algo vivenciado, experiências de vida, né? Tanto minhas quanto das pessoas que participaram do encontro e que infelizmente nós não conseguimos gravar. Mas eu estou aqui reproduzindo as ideias novamente, para que vocês que estão aí possam ouvir e dar sequência a esses, né, a esses encontros. Não queria deixar esse encontro sem o registro, ok? Então, quinta-feira, a próxima quinta-feira, a gente teremos um novo encontro, o 7º, e quem desejar, né, participar desses encontros, que não estiver lá no grupo, já no grupo dos participantes, são pessoas novas, então, que possam então me procurar no WhatsApp, tá? No WhatsApp da página, que já existe ali na página, manifestando esse desejo de participar, tá? E aí vocês vão responder a um formulário simples, apenas para eu ter ideia de quem são, né? Saber quem está entrando na reunião. As pessoas que já estão participando são pessoas que eu já conheço. Então, se são pessoas diferentes e novas, eu preciso saber quem são, né? Para eu ter ideia do que, pelo menos do que pouco do que acredita, e, enfim. Aí será colocado ali no nosso grupo de participantes, tá bom?
e poderá participar aqui da nossa reunião, ok? Então, muito obrigada a todos e espero que tenha sido muito útil para todos. Até mais.